O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Sónia Sapage, Leonete Botelho, Luís Villa-Lobos. Eu sou Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 10 de dezembro, ao princípio da tarde. Esta semana temos connosco a Leonete Botelho, que é a nossa jornalista destacada para cobrir a Presidência da República, e o Luís Villa-Lobos, que trabalha habitualmente as matérias que envolvem a TAP. Esta semana, segunda-feira, numa pastelaria em Belém, entre folhados de salsicha, pastéis de carne e provavelmente também pastéis de nata, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou finalmente a sua candidatura a Belém. Sónia Sapaz, este era o segredo mais mal guardado da política portuguesa, certo? O Marcelo invocou o Covid, mas se não houvesse Covid, tinha inventado qualquer outra coisa. para mim sim, para mim já há vários meses, para não dizer anos, que esta matéria não era propriamente um segredo. Eu vou só recordar alguns episódios que servem para demonstrar isso mesmo. Recordo, por exemplo, que a primeira vez que o Presidente falou sobre este assunto, sobre a recandidatura, uma delas, foi na altura dos incêndios, após os incêndios, e ele fez depender uma coisa de outra. Ele disse, se não houver nenhum incêndio... Não, ele disse ao contrário, se houver outro incêndio deste género, eu não serei candidato. O que faria pensar que se não houvesse mais nada daquele tipo, ele poderia recandidatar-se. Mais tarde, na website, ele estava muito entusiasmado e disse que era bom se ele fosse presidente nos anos, ou se ele estivesse por lá, se houvesse o efeito colateral de ele estar na presidência nos anos em que a Web Summit se realizaria, e a Web Summit era, na altura, um evento para estar cá durante 10 anos. Mais tarde, a propósito das Jornadas da Juventude, estava na cidade do Panamá e falou numa grande vontade de estar naquele cargo. Depois disto, falou na questão da saúde e que precisava ter garantias de que a saúde o ajudava na recandidatura. E, de facto, entretanto, já passou por episódios de saúde, mas a mostrar sempre que está bem. Mas mais recentemente, e é isso que quero referir-me, num evento até do nosso jornal, ele disse, quando os jornalistas o questionaram pela enésima vez sobre este assunto, ele disse, continua a considerar que é mais importante ser só Presidente da República do que ser Presidente e candidato. Para mim aí ficou tudo dito. Se a opção era entre ser só Presidente ou Presidente e candidato, era óbvio que ele estava a pensar candidatar-se. A única dúvida que tínhamos era no dia em que o faria, que acabou por ser esta semana. Portanto, para mim não havia mesmo segredo nenhum. Não. Exatamente. Leonete Botelho, o que é que te pareceu a declaração de candidatura? Tu escreveste que o Presidente quis mesmo parecer o velho, quer dizer, tu não escreveste o velho, mas o velho do sentido do Marcelo de sempre. Sim, sim, foi isso que ele tentou fazer, fez mais uma vez, aliás, é o estilo que ele escolheu, é o estilo dele, aliás, e é ele próprio, falar ao ouvido de toda a gente, como se estivesse a falar de homem para homem ou de homem para mulher, não interessa, no sentido de não, por cima de partidos, por cima de tudo, eu estou aqui num lugar comum que é uma pastelaria. Deixa-me só dizer duas coisas em relação ao que foi dito. Não havia folhados de carne? Não havia nada, não havia lá, realmente há uns pastéis de nata muito bons, não são os de Belém, mas são muito bons. Não havia nada, o estabelecimento estava fechado e foi aberto apenas para aquele fim. Agora, ele poderia ter feito noutro tipo de espaço, optou por aquele, optou por uma carga simbólica de sair da presidência, largar a presidência, ir ao lugar comum, do cidadão comum, uma pastelaria, que ele gosta tanto de doces, como toda a gente sabe, de bolos, fazer aquela apresentação, mas era uma apresentação que, enfim, estava mais do que estudada, e ainda atrás ainda do que a Sónia disse. Em abril de 2016, ele tinha tomado posse há um mês, fez o seu primeiro Portugal Próximo no Alentejo, e tanto numa estufa de cogumelos como numa estufa de morangos, das duas vezes,
ele se referiu à recandidatura, portanto ele tinha acabado de tomar posse. Isto é uma coisa que está na cabeça dele desde sempre, aliás, está no imaginário de toda a gente, porque a experiência histórica que Portugal tem é que todos os presidentes fazem um segundo mandato, não é? Portanto, esteve sempre na cabeça dele, não há dúvidas nenhumas, aliás ele referiu-se nessa altura à recandidatura de uma forma explícita e clara. Portanto, estamos a falar dos primórdios da sua presidência, antes de todas as vicissitudes por que ela passou. Relativamente à apresentação da candidatura, ao discurso da candidatura, que foi sobre isso que me perguntaste em concreto, ele quis voltar ao registro de sempre, ao registro dos afetos, que agora não podem ser físicos, mas ao registro do estar ao lado de cada um, de ser mais um ao lado de cada um dos portugueses, estejam onde estiverem, como sempre faz, numa perspectiva universalista e etc. Por esse lado não teve novidade nenhuma. A novidade aqui é talvez a tentativa de garantir uma estabilidade, uma estabilidade política que eu acho que ele não está de todo, não só em condições de garantir, como se dissesse o contrário. No fundo é dizer, nós sabemos todos que vamos viver tempos de instabilidade política no próximo quinquênio, nos próximos 5 anos que são os do próximo mandato, vamos obrigatório e necessariamente vivê-los, por tudo o que existe hoje e pelos próprios ciclos políticos que fazem parte destas coisas, e portanto ele quis afirmar-se como o elemento que não vai mudar, mesmo que o Parlamento mude, mesmo que se haja uma viragem grande à direita, mesmo que o governo mude, mesmo que tudo mude, ele vai continuar ali e as pessoas sabem com o que é que contam com ele. E, portanto, acho que é um pouco, talvez o único elemento novo. De resto, ele foi repescar o seu, digamos, programa político ao que sempre foi, ao que já era no início, não é? Descrispação, quem diria? Ele começou num momento de grande crispação política, o país viveu uma grande acalmia política, uma lua de mel até quase política, e nós agora, ao fim destes 5 anos, estamos outra vez a entrar numa fase de grande crispação política e de instabilidade política, portanto, não me parece... Já agora, o segredo mais mal guardado, pior do que o da presidência, eu acho que é aquele que vamos conhecer no sábado, que é o apoio do CDS a esta candidatura. E é o segredo mais mal guardado, porque o CDS pura e simplesmente não tem nenhuma alternativa se não apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, por mais que lhe custe ou por menos que lhe custe. E, portanto, se fizermos uma análise mais global política, o PSD nessa matéria foi muito mais coerente e muito mais consistente. O CDS não tem qualquer alternativa, não tem nenhuma, porque o CDS está a ser fortemente pressionado à direita, como todos sabemos, e portanto tem que ser, esta pode ser a única vitória eleitoral que este CDS pode ter. O PSD, o Rui Rio pelo menos já disse que o PSD ia ganhar as presidenciais, portanto, exato. Já, pelo menos isso. Luís Villa-Lobos, o presidente Marcelo e candidato Marcelo têm vários adversários já declarados, vamos ver quem consegue ou não as assinaturas, mas apesar das sondagens já terem, como explicou a Leonete na terça-feira, já terem sido mais simpáticas, ele é praticamente um presidente reeleito, certo? É o que tudo indica, mas convém que ele não vá para a campanha com uma atitude dessas, a pensar que já está ganho, porque eu acho que esta vai ser uma campanha muito mais aguerrida do que aquela que foi nas presidenciais que ele ganhou, e vai ser muito interessante ver nos resultados, mesmo ganhando, como é que ele ganha e a que distância ganha. Nomeadamente em relação a Ana Gomes e André Ventura, que se coloca aqui, julgo eu, já a caminho de outros voos posteriores, não necessariamente com a convicção de que poderia vir a ganhar, que não a tem, julgo, mas o que é que isso lhe poderá granjear em termos de futuro. E aqui vai ser interessante também ver até que ponto é que as pessoas
vai haver mais pessoas a votar ou menos, e daqueles que vão votar, tentar perceber um bocado o efeito da pandemia, nomeadamente eu iria no pequeno comércio, que está a levar uma fortíssima cacetada em termos de rendimentos, de falta de perspectivas futuras. E eu digo pequeno comércio porque não é só o emprego que está em risco, é a riqueza deles. Uma pessoa que tenha um restaurante de família ou que investiu nos últimos 20 anos e que tinha acabado de comprar, é diferente aquilo que tem a perder do que uma pessoa que perde o emprego. E vai ser importante ver se não há aqui uma captação desse tipo de votos de descontamento por parte de Ventura, que ele tem tentado capitalizar, pontos nomeadamente ao lado dos manifestantes da restauração. São bastantes incógnitas que aos poucos, enfim, até 24 de janeiro vamos esclarecer. Vamos para o segundo tema, Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Esta semana admitiu-se a diretora do CEF, 9 meses depois do assassinato nas instalações do Serviços Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de um cidadão ucraniano. Sónia, a pressão política sobre o ministro Eduardo Cabrita, que praticamente não existiu até agora, e isso é verdade, que ninguém andou muito a falar deste assunto nos últimos tempos, está a crescer agora. Achas que o ministro tem condições para continuar? Olha, Ana, o que me preocupa nestes casos é quando a demissão é um faz de contas, que faz uma espécie de assunto arrumado, e demite-se o ministro, demite-se a diretora-geral e, portanto, o assunto está arrumado, está tudo cuidado, não há mais nada a fazer. E o que eu acho sobre este assunto, que é muito grave e complexo, é que nenhuma demissão devia encerrá-lo, fosse a dela, fosse a dele, nenhum deles. Nada justifica que se use a demissão para deixar cair o assunto. Parece-me, de qualquer modo, que o tema já causou algumas fricções, não só entre os partidos e o governo, mas também dentro do próprio PS. De outro modo, não se compreende por que razão a Ana Catarina Mendes ontem parecia criticar não só a quietude da diretora-geral, como também o silêncio ensurdecedor, foi este o termo que ela usou, do ministro, e hoje surge no fórum da TSF a fazer uma defesa mais acesa de Eduardo Cabrita. Só que compreendo isto de uma forma, que é, há pressões internas para manter o Cabrita, mas também há quem não esteja muito contente com a atuação dele. Nada disto quer dizer que ele saia, o próprio também me parece que não quer sair, um pouco pelo que tu disseste, porque ele acha que já fez tudo o que tinha a fazer e que os outros é que estão a acordar tarde demais para o assunto, não ele. Sim. Mas pronto, acho que a Ana Catarina Mendes hoje quis que não ficassem dúvidas sobre o que ela pensa. Agora, que o Ministro da Administração Interna está numa posição frágil, lá isso está. Ele já esteve noutras ao longo deste tempo todo, é um homem de grande confiança do António Costa, mas não está na melhor das situações políticas, acho eu. Soubemos hoje que na terça-feira vai explicar-se à Assembleia da República, ele já passou por lá em abril. Agora, não sei exatamente que novidade é que ele vai dar lá, não é? A não ser apresentar este seu argumentário que hoje também já apresenta num comunicado, onde explica quando é que foram instaurados os processos, em que é que resultaram, mudanças que houve no CEF no aeroporto, etc. Vai fazer a sua defesa. Sabemos que a hora em que nós estamos a gravar, o Conselho de Ministros também está a debruçar-se sobre o tema, portanto haverá novidades em breve. Sim, parece que o Estado pelo menos já está decidido que vai indemnizar a família do cidadão ucraniano assassinado. Leonete Botelho, como é que é possível que o Estado português, pelo menos até à hora que estamos a gravar, 2h14h51, nem o Presidente da República, nem o Primeiro-Ministro, nem o próprio Ministro tenha dado uma palavra à família do cidadão ucraniano assassinado no aeroporto de Lisboa? Ontem a viúva foi entrevistada pela SIC Notícias numa entrevista bastante chocante. Essa é a verdadeira demissão de toda a cúpula do poder em Portugal. Dessa demissão já nenhum deles se vai poder escapar. Houve de facto uma demissão de responsabilidades ao longo de todo este tempo,
e agora vamos, hoje é dia dos direitos humanos, hoje o Ministro emite o primeiro comunicado explícito do Ministro sobre este assunto. Há a decisão acabada de anunciar da indenização à família. A viúva ontem, como dizias, dizia que não queria dinheiro nenhum, não queria dinheiro nenhum do Estado português. Isso é uma outra questão, mas é uma questão muito simbólica no sentido, o governo agora quer redimir com dinheiro aquilo de que se demitiu durante estes 9, quase 10 meses, não é? Portanto, nós tivemos uma demissão. É evidente que as circunstâncias, o ano em que vivemos, as circunstâncias muito especiais, terão ajudado não só a que o governo não tivesse tomado, e nem o presidente, portanto, nenhuma atitude particularmente forte. Em circunstâncias normais, os próprios jornalistas não teriam deixado passar tanto tempo, embora que sempre em cima do assunto, mas quer dizer, teria havido uma pressão pública muito maior. Portanto, há aqui também essa conjugação de fatores que não podemos ser alheios. Mas na verdade, a questão é esta: o ministro, como a Sónia disse, é um ministro muito forte politicamente, é o braço direito de António Costa. Aliás, como se viu na própria gestão da pandemia, porque foi através do ministro António Eduardo Cabrita e da Lei de Bases da Proteção Civil, que é a responsabilidade deste ministro, que foi gerida de uma forma já considerada por muitas instâncias como roçar a inconstitucionalidade, para dizer o menos, e portanto é evidente que me parece que o ministro fica numa situação perante a opinião pública de fragilidade, mas não politicamente, não é? Eu acho que o governo poderia ter tido uma atitude, pelo menos obrigar a diretora-geral, quer dizer, esta possibilidade de deixar arrastar este tempo todo a demissão da diretora do CEF, em vez de ter sido demitida, quer dizer, se ela assume que houve tortura, tinha que sair, se não tinha saído até esse momento, tinha que ser demitida. Quer dizer, há aqui todo um conjunto de omissões, porque não são demissões em sentido formal, que são de facto de um problema gravíssimo, e mais um problema que é diplomaticamente muito sensível, e nós, quer dizer, é evidente que primeiro os direitos humanos, mas diplomaticamente, e a nossa imagem no mundo fica muito fragilizada com um caso desta gravidade. E, portanto, porque é que o Presidente da República não o fez? Eu não tenho dúvidas nenhumas que se fosse um português em qualquer outra parte do mundo, isso não teria passado em branco. Eu receio de que haja ainda na nossa política e na nossa opinião pública uma aura de intocabilidade das forças de segurança que é preocupante, que é uma herança do antigo regime e que continua, como está à vista, em 2020 a ser preocupante. Luís Villa-Lobos, a diretora do CEF devia ter-se demitido logo quando o cidadão ucraniano foi assassinado, ou logo quando ela admitiu numa entrevista à RTP que tinha havido tortura? Eu diria que talvez não logo, mas a partir do momento em que se percebeu a extensão da cobertura do que aconteceu, aí sim. Mas eu, mais do que a questão da demissão da responsável do CEF, eu acho que o que é inenarrável é, de facto, a total ausência de contacto para com a mulher, para com a família. Acho que isso é muito mais... é de uma gravidade absurda. E não sei se tem a ver com uma hora de intocabilidade. É possível, é uma interpretação. Eu não sei se não foi aqui uma espécie de tudo a assobiar para o lado, e a vergonha de ser tanta que todos fingiram que não se passava nada e que não era com eles o que se passava. Porque há fenómenos assim. Nós que somos supostamente um país, que somos aqueles que dizemos que recebemos os imigrantes e que vamos buscar pessoas a Lesbos, apesar em percentagens completamente irrisórias, mas que somos o país amigo e não sei o quê, e depois espancamos até à morte um homem. E a questão é que, e acho que aí caiu no silêncio, porque pode ser que ninguém fale. E a estratégia de vez em quando resulta. Aquilo que dizia a Sónia, o que eu acho também é que, mais do que a demissão, ou seja, a demissão por si não resolve nada se não se mudar o sistema. Agora vai haver um botão de pânico.
E uma Acho que não pessoa... é bem assim, mas pronto. Não, pronto, imagina que é um botão de pânico, mas vamos lá ver. O que se devia evitar era que houvesse uma situação que provocasse o pânico. Exatamente. Há um botão de pânico e funciona. E ele está Exatamente. alarmado e consegue chegar ao botão de pânico. Se não tocou no pânico, ele devia ter tocado no botão de pânico. Como é que uma pessoa que não é daquele meio sabe onde é que está o botão de pânico? Isso não lembra ao Careca, e sinceramente nós, público, não confirmámos essa informação. Foi um botão que, como no hospital, como nós quando estamos internados no hospital, temos um botão para chamar a enfermeira. Portanto, é mais esse tipo de botão, porque a Joana Gurjão Henriques tem tratado este tema fantasticamente, teve a investigar essa história do botão de pânico, que eu nem sequer sei como é que aconteceu, mas realmente parece absurda, é a todos os títulos absurda. A mim fez-me lembrar nos hotéis, há um cordãozinho, um fiozinho que supostamente é de emergência. Eu uma vez experimentei, não veio ninguém. E outra vez olhei e vi assim, aquilo estava a uma determinada altura, que se eu caísse e me aleijasse a sério, nunca na vida eu chegava lá a estender de der o braço. E fez-me lembrar um bocado isso. Eu acho que aquilo que se tem que ver é tudo o que correu mal, tudo o que ainda poderia ter corrido pior, tudo o que ainda pode correr mal e tudo o que se pode evitar para que tal ocorra. Já agora é só uma questão, a questão do plano de remodelação do CEF, que afinal estava prevista desde o início do ano passado e desde o início em que entrou esta diretora do CEF, e que estamos ao fim de 2 anos praticamente desde que ela entrou e desde que esse plano existia. E agora é como se fosse, então agora sim, agora é que vai ser. E esta é uma coisa muito portuguesa, estava tudo preparado para ser, mas depois aconteceu uma tragédia e agora é que vai ser. Isto é a história de Portugal. A história é completamente diferente. E a questão é pensar se esta reestruturação, se tivesse ocorrido logo quando era suposto, se tinha evitado isto. Eu tenho sérias dúvidas. O problema é quem é que está a trabalhar no CEF e até que ponto é que nós Estado, e o que se passa naquelas salas, o que se passa como é que se controla isso? Porque é uma terra de ninguém, de facto. Passamos à TAP. O Governo apresenta hoje em Bruxelas o plano. Estamos a falar de mais 2,1 mil milhões a entrar na TAP através de empréstimos com garantias do Estado. Sónia Sapaz, Pedro Nuno Santos queria levar o plano a votos depois de aprovado pela Comissão Europeia, mas António Costa cortou cerce. Há bocado em Bruxelas disse que governar é para as horas boas e para as horas más, e que quando se tomam medidas populares e quando se tomam medidas impopulares. Apesar de Costa ter remetido a ideia para um comentador político, Marcos Mendes, que falou pela primeira vez nesta questão, nós sabemos que é a ideia do Ministro das Infraestruturas. É mais um choque entre António Costa e Pedro Nuno Santos sobre um dossiê com a magnitude da TAP? Eu acho que sim, que é mais um choque entre eles, já não é o primeiro, já houve vários, mas também há aqui uma certa imaturidade na forma como este dossiê é gerido. Passar a notícia de que se quer que ele vá ao Parlamento a um comentador é quase abortá-la à partida, porque é óbvio que se o Primeiro-Ministro ia ser surpreendido por uma notícia dessas através do Marcos Mendes, não ia querer que aquilo acontecesse. Portanto, eu acho que ele ao mesmo tempo se boicotou a si próprio. Mas acontece que isto resultou num ralhete do Primeiro-Ministro e, como eu disse, já não é a primeira vez. E já se tem muito sobre a relação entre estes 2 homens que têm tido os seus maus momentos, desde um momento muito particular, que é quando Pedro Nuno Santos fez saber que quer o lugar de António Costa quando o António Costa sair de cena. Foi a partir desse instante que a relação entre os dois mudou e desde então parece-me que ambos têm jogado uma espécie de jogo. E chama-se O Filho Quer Matar o Pai, mas o pai ainda nem sequer meteu os papéis para a reforma, porque foi o que ele disse no Congresso do PS. E tudo se resume a isso. Muito bem, Sónia. Leonete, vem a despedimentos, cortes de salários, um programa de reestruturação muito duro. Achas que isso pode prejudicar, que estávamos a falar nisto agora, as ambições de Pedro Nuno Santos para o futuro quando António Costa deixar o PS? Isto é muito difícil e não traz popularidade, de facto. Pegando naquilo que a Sónia disse, Pedro Nuno Santos sabia desde o início que isto era um presente envenenado, não é? Ficar com as infraestruturas e sendo a TAP uma das questões que mais, quer dizer, estávamos há pouco a falar em segredos mal guardados, o Luís está aqui e falará a seguir sobre
como a reestruturação da TAP era uma inevitabilidade muito antes da pandemia, não é? Portanto, é também um segredo muito mal guardado e, portanto, Pedro Nuno Santos sabia ao que ia, mas ele precisava de chegar a ministro e também não tinha alternativa, não é? Portanto, era isto ou nada. E, portanto, ele foi retirado do palco simpático, que saiu muito bem, ele, Pedro Nuno Santos, das negociações com os partidos à esquerda, para ser colocado à frente de dossiês dolorosíssimos como este e, obviamente, como tu disseste, muito que vão causar um impacto social bastante impopular, portanto ficará sempre com esse anátema em cima dele. Agora, em termos políticos, não sei, custa-me muito fazer essa previsão de que se isto vai prejudicar o futuro político dele. Depende. A história é feita de coisas que em certo momento são péssimas para alguém e que passados uns anos se revertem e se tornam um trunfo político, não é? E, portanto, depende da forma também como todo este processo evoluir. Neste momento eu penso que a maior derrota política do Pedro Nuno Santos é esta de que vocês falavam, era do facto de ter querido levar este assunto ao Parlamento, eventualmente para conseguir algum conforto junto de outros partidos e ter sido evitado, e na minha perspectiva bem evitado, porque não é uma matéria legislativa, isto é uma matéria executiva por natureza, não é? Por definição, e portanto o Governo não se pode de facto fugir às suas responsabilidades e há coisas em que não é possível, não deve ser assim. O Governo pode tentar fazer acordos e tentar obter o acordo dos partidos sem ser em matéria de votação parlamentar, como o Ministro permitiu. Portanto, essa para mim, neste processo, embora não seja muito fácil eventualmente para o cidadão comum perceber, essa é a maior derrota até este momento do Pedro Nuno Santos neste dossiê, mas depois o futuro, a evolução, depende de ter um conjunto de imprevisibilidades que neste momento não sei até que ponto é que isto pode ser bom ou mau ou inútil para o futuro político de Pedro Nuno Santos. Ok, passamos o Luís Villa-Lobos. Do que se sabe do plano de reestruturação até agora, que consequências é que achas que vai ter para a empresa e para a importância da TAP na nossa economia? A nossa economia já está a levar o choque frontal com esta realidade da pandemia, no sentido em que estávamos com uma economia muito assente no turismo, e a TAP era e é o símbolo disso. Mas os impactos vão muito além da TAP, estendem-se à hotelaria, aos tuk-tuks, aos transportes, até os alojamentos locais, a hotelaria. Eu penso sempre, nós falamos da TAP porque realmente é uma empresa grande e simbólica e emblemática, histórica, mas o certo é que todos os dias devem estar a fechar pequenas unidades ligadas ao turismo que no seu todo empregam muito mais gente do que a TAP. Só que como são pequeninos negócios, vão desaparecendo sem que nós nos estejamos a dar conta disso. E o turismo que vier pós-Covid como vacina vai ser, eu espero que seja, diferente do que aquele que existia, que seja mais sustentável, mais fragmento, mais disperso em termos de território, de paisagem, que as pessoas tenham redescoberto outras formas de estar além de praia e cidades, etc. Agora, voltando à TAP. A TAP está aqui numa dificuldade muito séria e aqui, como estão todas as companhias, a diferença da TAP em relação às outras companhias aéreas deriva tão só do seu histórico mau. E é isso que fez com que a Comissão Europeia dissesse: meus senhores, muito bem, vocês dão umas ajudas de Estado, como o Estado alemão deu à Lufthansa, como a Air France e a KPLM receberam do governo francês e holandês, mas o que acontece é que essas empresas estavam financeiramente bem. A TAP teve um ano de lucros em 2017, antes disso já nem me lembro quando é que foi o último ano que teve,
quando a perspectiva era que com os privados isto entraria muito mais cedo na senda do lucro. Aparentemente, ou não aparentemente, na realidade isso demorou mais do que era suposto, estava a demorar mais do que era suposto, estavam a crescer, estava-se a investir à espera de um futuro retorno, e entretanto chega a pandemia e a empresa sofre um choque brutal, cuja verdadeira extensão ainda se verá para conhecer, porque há dados soltos, mesmo aqueles que estão confirmadíssimos não fazem muita lógica, no sentido em que o governo diz que vai avançar com um programa de rescisões por mútuo acordo, mas depois já fala no corte de 2.000 pessoas, ou não acredita no programa de rescisões de mútuo acordo, ou então há alguma coisa aqui que a mim pessoalmente me escapa. O que é preciso aqui pensar, mais uma vez, é que, entretanto, foram contratadas uma série de pessoas, milhares, que correm o risco agora, não só dos contratos a prazo não serem renovados, que não é um risco, mas que neste momento temos cerca de 10.000 pessoas que vão passar o Natal a pensar se vão para a rua ou não. E, de facto, vai ser um momento muito difícil. E em termos de impactos políticos, eu não tenho memória de uma empresa pública, e a TAP é uma empresa pública desde há 2 meses, ou coisa que eu valha, desde que subiram de 50% para 72,5%, com a posição do Neilman. É uma empresa pública, um governo socialista, que quis reforçar a sua participação na TAP, reverter parte da privatização. E agora fala-se num despedimento coletivo numa empresa pública. Eu nunca vi isto cá. Não tenho memória. Um Partido Socialista minoritário com apoio à esquerda vai chegar ao pé de 2.000 pessoas e dizer despedimento coletivo de 2.000 pessoas e corte salarial de 25% aos que ficam. Eu acho que isto terá consequências, com certeza absoluta. Se vão ser pequenas, se vão ser grandes, não sei. Vai ser complicado, aguardemos pela apresentação do programa, é amanhã, conferência de imprensa, e pronto, e cá estaremos para a semana. Que não fica fechado ainda. Ainda falta ver depois, nas negociações, o que vem. A negociação com a Comissão, exatamente, durante uns meses, pensamos, enfim, dezembro, janeiro. Bem, o Poder Público fica por aqui e voltamos para a semana. O público fica no ouvido. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.